Então, Márcio, fique à vontade, o público é seu. Obrigado pela tua vinda. Muito obrigado, Jorge, obrigado pela apresentação. Agradeço mais uma vez o convite feito, não só na figura do Jorge, na figura do presidente, que teve que estar em outro compromisso, convite e a parceria com o Maia, já aí de alguns anos, e o prazer que tive de conhecer a Shayla também, que está presente aqui conosco nesse evento. Acho que a ideia hoje é a gente passar um pouco em alguns aspectos mais práticos relacionados a essa sigla que a gente está ouvindo falar a todo momento em tudo quanto é lugar, né? Ouve falar LGPD, a pessoa já fala saúde, né? Já acha que é algo que precisa tentar, às vezes, até exorcizar, tentar de alguma forma se desvencilhar. É um problema, é um fantasma que está ali pairando nas mesas de discussões, inclusive sequestrando algumas pautas de reunião, né? Para não falar todas, no meu caso. Eu posso dizer que nesse aspecto em especial foi uma feliz coincidência o fato de no ano passado a gente ter a sanção da lei no dia 14 de agosto, no aniversário dia 15 de agosto, né? Veio praticamente de presente e a gente teve a possibilidade agora, com maior intensidade, de discutir alguns assuntos que talvez muitos dos senhores já tenham levantado a bandeira, já tenham questionado, já tenham colocado a necessidade de se aprofundar, de se investir, que é relacionado à segurança da informação, que é relacionado aos aspectos, né, educacionais, culturais, de como a gente deve lidar, né, com os dados como um todo. A ideia é a gente passar por alguns desses conceitos, não para poder ficar discutindo, né, qual que é a definição legal, mas para poder tratar da forma com que a gente deve tratar. A gente não quer ter esse nível de discussão aqui num formato acadêmico, não, a gente quer ter uma discussão prática. E aí, para quem já teve em outras palestras, quem já participou de outras discussões, a gente tem uma discussão mais rica, mais prática, de como que isso afeta o meu dia a dia, né? Como que isso afeta a minha atividade. Então a gente vai passar ao longo desses próximos minutos. Acho que aqui não está funcionando o som passador, agora foi. A gente tem ali, ao longo desses próximos minutos, a gente vai tentar cobrir um pouco desses assuntos, desses aspectos, né, de como colocar em funcionamento, como implementar, ou como pelo menos levantar essa bandeira inicial para garantir que dentro das nossas operações e das operações, claro, dos nossos parceiros, fornecedores e clientes, estejamos todos aí em conformidade com a legislação. Então, a gente vai pegar um pouco dessa experiência, dessa bagagem relacionada à segurança da informação, relacionada a melhores práticas de governança digital e, principalmente, a ideia que é de trazer valor para o serviço que a gente presta. A gente não está querendo ter aqui aquela visão do gasto, pelo contrário, a gente está fazendo aqui uma garantia, inclusive, de receita. Porque, da mesma forma como foi muito bem colocado pelo Jorge, a gente teve na figura ali da legislação anticorrupção, de combate à corrupção, a necessidade de se garantir a conformidade para poder, inclusive, garantir os seus próprios contratos. A legislação anticorrupção, apesar de não ser novidade no mundo, ela demorou até chegar aqui na nossa legislação brasileira, veio aí só em 2012, mas a gente já viu isso, né, refletido em contratos muitos anos antes da legislação, antes mesmo dela começar a ser discutida. Por quê? Se eu presto o serviço para alguém que tem que estar em conformidade, essa pessoa vai exigir de mim também estar em conformidade, uma vez que eu preciso proteger o ciclo como um todo. A corrupção é assim, a gente tem a expressão follow the money, né, você precisa garantir que durante todo esse ciclo, né, por onde o dinheiro passou, você tenha a conformidade. É a mesma coisa quando a gente estiver falando da legislação de proteção de dados. Aí não é follow the money, é follow the data. A gente precisa seguir os dados, a gente precisa garantir que a gente está em conformidade, protegendo o ciclo como um todo. E aí é importante a gente pensar que quando a gente fala, né, na conformidade com a lei de proteção de dados, não é algo que está surgindo agora porque a gente resolveu que o Brasil precisa ter essa legislação, ou porque é uma nova mudança legislativa para poder dificultar ainda mais o empreendedorismo no Brasil. A finalidade da lei, ao contrário, né, do que muitas vezes a gente acha, não é prejudicar a vida de ninguém, não é dificultar a vida de ninguém. Pelo contrário, todos nós somos
protagonistas, todos nós somos titulares de direitos. E é por isso que a gente precisa colocar na mesma página, na mesma atualização, com tudo que a gente hoje vive de interação com a tecnologia. Não sei se quem dos senhores já acompanha aquela série do Netflix, o Black Mirror, que passa no Black Mirror, está até na temporada nova. Ali a gente começou a ver, ou pelo menos se questionou com maior intensidade, sobre o quão fundo está sendo esse poço do tratamento de dados pessoais. O quanto que isso tem influenciado na forma com que a gente interage na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. O Black Mirror ele começou ali nesse episódio falando dessa era do social score, que a gente vive, que é basicamente você tentar e ter ali um mapeamento em tempo real de tudo que você faz e de acordo com os dados pessoais que são coletados, da forma com que a gente interage com a tecnologia, você começar a ter ali um social score, você ter ali um score de como você deve ser avaliado perante a sociedade. Então, se a gente for imaginar que isso sai ali desse episódio explicando como que isso pode impactar, por exemplo, restringindo ou dando prioridade ao acesso no aeroporto, no embarque, numa aeronave, como que você pode ter isso refletido no acesso à educação, uma restrição ou uma garantia de acesso a uma educação de qualidade, numa escola de maior nível, uma escola que prepara melhor os seus filhos, na forma com que a gente se conecta e usa a própria tecnologia, você ter o seu score, aquela sua avaliação atrelada à possibilidade ou não de acessar uma banda larga mais possante, e inclusive isso muitas vezes te dando um diferencial competitivo. Nem só de Netflix vive a banda larga, pelo contrário, a gente tem verdadeiras profissões que dependem diretamente da velocidade de conexão, investimento no day trader e até profissões que a gente muitas vezes não relacionava à tecnologia. O próprio motorista de veículo particular, ou seja o táxi, seja o Uber, ele precisa de uma velocidade de conexão muitas vezes como diferencial até para ele poder aceitar uma corrida. E você ter a forma com que a tecnologia te mapeia, ou seja, a forma com que o seu perfil é desenhado de acordo com que você interage com a tecnologia, desenhando o que você deve se comportar na vida pessoal. Inclusive, por exemplo, restrição a hotéis. Você não pode acessar aquela suíte presidencial se você não tiver um score X, se não tiver aquela avaliação que começa a influenciar, inclusive, na forma como você interage com as pessoas, aplicativos de relacionamentos. Então, essas discussões que vieram acontecendo ao longo dos anos, mas que em muitos aspectos a gente vê como uma fundamentação muito positiva, olha, eu vou conseguir algo que eu não conseguiria, começa a ser utilizada em vários aspectos negativos, como por exemplo você ser publicamente exposto como um mau cidadão. Então a gente começa a colocar, enquanto a gente está tendo benefício é ótimo, e quando a gente começa a ter um prejuízo? Quem que vai decidir o que deve ser preservado de privacidade e o que não deve ser preservado de privacidade? Eu vou garantir que eu somente consiga colher os frutos sem ter que passar aí pelos prejuízos nesse momento que, de acordo com a série falava, a gente tem de hiperexposição no nosso ambiente digital, no nosso ambiente físico. Então, a gente viu que esse tipo de exposição negativa, ela começa a ser colocada em prática e já é implementado, já está em funcionamento e já acontece em tempo real no mundo inteiro. O exemplo da China mostra isso para a gente de forma muito clara, e a gente vê notícias aí de 2 até anos atrás, já demonstrando que esse perfil, esse profiling, essa exposição que a gente tem da nossa intimidade, ela já acontece, ela já está sendo feita. Você já tem isso acontecendo e muitas vezes interagindo até com o próprio mundo real. Não é só com o que você faz no site, não é só com o que você faz no seu aplicativo, é o simples caminhar que permite, inclusive, identificar quem é você pelo seu jeito de andar, que permite te demonstrar, por exemplo, formas de te penalizar na oferta de crédito, mas, em alguns outros casos, até o seu direito de ir e vir.
de acordo com o que você tem ali de score, te permitir ou não até mesmo a emissão de um passaporte. E a gente começa a ver isso saindo da ficção e sendo presente na nossa vida, sendo presente nesse tipo de discussão, e é o motivo pelo qual a gente começa a ter aí realmente uma preocupação muito maior de como conseguimos conciliar a necessidade de termos realmente a utilização da tecnologia para o aspecto positivo, que todo mundo quer, quem não quer ter um desconto em um produto, quem não quer ter um acesso diferenciado, sem prejudicar os outros aspectos, sem gerar um prejuízo, né? Porque você só pode ter um benefício se tiver uma via contrária. Isso aqui é um mapa na China de como é interligado todo esse sistema, de como todos esses ambientes estão a todo momento coletando esses dados para poder fazer esse tipo de profiling. E isso, gente, não é exclusividade da China. A gente já vê isso acontecendo a todo momento, inclusive aqui no Brasil. E o nosso desafio é como que a gente faz para poder garantir a convivência com as novas tecnologias. A tecnologia ela sempre existiu, a gente passa por evoluções e a gente não precisa necessariamente evoluir o direito ou pedir legislações para poder garantir alguns direitos que são básicos. Por exemplo, o direito à privacidade. A gente já tem essa necessidade de se proteger a privacidade já prevista na nossa lei, e a gente vai passar por isso. Em alguns casos, justamente para poder evitar o quê? Evitar transformar em um passivo aquilo que durante muito tempo foi visto somente como um ativo. Aquela metáfora que se faz sempre, né? A forma com que se trata em si, né, o dado pessoal como sendo um ativo, sendo tratado como um passivo, uma vez que você possa ser identificado como um violador das regras, violador desse tipo de exposição negativa e da forma com que isso pode prejudicar o aspecto relacionado à privacidade. Isso não é novidade no mundo, a gente já viu isso principalmente nos últimos 2 anos, em especial no último ano, na legislação europeia, eu vou falar rapidamente sobre isso depois, mas que já tem refletido, inclusive em aplicações de multas bem consideráveis, mas basicamente uma demonstração de que no mundo inteiro, em especial na Europa, por conta dessa legislação europeia, a gente já vê o próprio cidadão, a gente já vê a própria sociedade exigindo o cumprimento dessas novas regras como forma de proteger a privacidade, como forma de tolir, de coibir o uso abusivo desses dados pessoais. A gente começa a ver isso sendo refletido em números, aqui são números compilados de 1 ano de vigência da legislação de proteção de dados europeia. A gente tem em 1 ano, só de notificações de violação à lei, mais de 12 mil notificações. A gente vê por exemplo, multas, né, que podem chegar, obviamente, a valores muito consideráveis, mas o número de reclamações que vem acontecendo espontaneamente, altamente preocupante. Por quê? A reclamação ela pode vir independentemente de ter uma fiscalização ou não. Eu quero garantir o cumprimento da lei, não é só quando o fiscal bater na minha porta e pedir para demonstrar que eu esteja em conformidade com a lei. A reclamação ela pode vir de imediato do próprio titular, ela pode vir do seu concorrente, ela pode vir do seu colaborador que está insatisfeito, ela pode vir de tudo e quanto é lado. E a gente tem aí uma necessidade de atender a esse grande volume de solicitações em curtíssimo tempo. E não basta eu evitar que aconteça um incidente. Quando a gente fala de proteção de dados pessoais, todo mundo só fala, o vazamento de dados, vazamento de dados. A gente, pela legislação, precisa se preocupar em cumprir, independentemente de haver ou não vazamento. E foi um exemplo que nos deu o caso de um hospital em Portugal, que não houve qualquer tipo de violação, de vazamento diretamente, não houve ausência de regras de governança, de controle, só que essas regras não eram implementadas, simplesmente por não serem implementadas. A gente tinha a obrigatoriedade, não houve qualquer incidente, existia toda uma estrutura de governança que não era implementada. Nesse caso em especial, eram prontuários que poderiam ser acessados por médicos que já não faziam parte do quadro
de médicos, de profissionais desse hospital, e gerou uma multa aí de 400 mil euros simplesmente por essa situação. E no Brasil não é diferente. A gente começa a ver cada dia, em cada noticiário, em cada rotativo que a gente acessa, uma notícia referente a um incidente envolvendo exposição de privacidade, exposição de dados pessoais. A gente fala um novo dia, uma nova violação, um novo vazamento. E é o que tem mostrado, né, dos mais variados segmentos, como que isso já faz parte da nossa realidade. A gente já saiu daquele mundo fictício ali do Black Mirror, já passamos por todo esse ambiente ali que já está em funcionamento na China e já começa a ver isso sendo implementado no nosso dia a dia, na nossa atividade. Então a gente vê aí uma série de incidentes que acontecem que mostram que, olha, isso faz parte da nossa realidade, não tem como a gente tentar empurrar um pouco mais. Queria fazer um pequeno break para a gente poder contextualizar o que envolve aí a proteção de dados pessoais. Quem aqui é da área de tecnologia da informação ou tem alguma formação em tecnologia da informação ou segurança da informação? Então, para os senhores, talvez possa parecer um pouco básico, mas muitos, né, tratam do assunto, Lei Geral de Proteção de Dados, como se a gente estivesse falando do dado no conceito mais amplo. Né? O que é o conceito de dado? Qual que é a diferença de dado e de informação? Né? Dados estão espalhados aí para todos os lugares. Basicamente, uma representação, que pode ser numérica, pode ser alfanumérica, enfim, que se a partir do momento que a gente dá um contexto, passa a ter um valor, passa a se transformar numa informação. Então esse é o conceito básico para a gente imaginar que a forma com que a gente armazena o que tem valor é a informação. O dado isoladamente não tem valor. A gente precisa proteger a informação e a gente precisa proteger independentemente de onde ela esteja. Ou seja, se a gente está falando da Lei de Proteção de Dados Pessoais, a gente precisa garantir que ela seja cumprida não só no meio digital, não só nos nossos servidores, não só nos nossos computadores pessoais, nos nossos celulares, mas também em todo o nosso processo interno que envolva qualquer tipo de utilização de dado pessoal. A gente está falando de contratos impressos, a gente está falando de fichas cadastrais, a gente está falando daquele arquivo morto que fica lá no porão da empresa ou que foi terceirizado e está do outro lado da cidade ou está em outra cidade, que contém muita informação que, obviamente, pode expor a privacidade e, por conta disso, deve ser alvo desse tipo de verificação. Então a gente não está mais preso só ao ambiente digital, a gente está em qualquer tipo de ambiente e a gente precisa garantir a conformidade com a lei para proteger, e aqui é o ponto principal, a gente precisa sempre focar na privacidade. A gente está falando da Lei de Proteção de Dados Pessoais, a gente está focando na privacidade, aquilo que é da pessoa, que é íntimo, que a exposição daquela informação pode gerar um prejuízo para aquela pessoa. Pode ser utilizado para o bem, pode ser utilizado para o mal. E a finalidade da lei é garantir a proteção da pessoa. O dado pessoal ele vai sempre identificar a pessoa. Ah, é a pessoa jurídica? Olha, não. O dado pessoal é sempre da pessoa física. Pode acontecer da pessoa jurídica se confundir com a pessoa física? Sem dúvida alguma. A gente tem, principalmente nos últimos anos, aqui no Brasil, a possibilidade de você ter a sociedade unipessoal. Então você tem o EIRELI, a MEI, você tem vários formatos cuja figura da pessoa jurídica se confunde com a pessoa física. E qualquer dado que permita identificar uma pessoa é considerado um dado pessoal. Não identifica a pessoa? Não é dado pessoal. Não enquadra na legislação. Por quê? A gente está querendo proteger a privacidade. Se não identifica a pessoa, não expõe a privacidade. Se não expõe a privacidade, esquece, não vamos falar para conformidade com a Lei de Proteção de Dados. A gente pode falar de outras regras, regras de segurança da informação, necessidade de se proteger um segredo de negócio, mas não estamos falando diretamente da Lei de Proteção de Dados. Porque a Lei de Proteção de Dados pessoais. Então, a gente precisa saber que qualquer dado que identifique uma pessoa é um dado pessoal. Esse dado ele pode identificar diretamente ou ele pode identificar também por meio do cruzamento com outro dado, que é o que a gente fala que é o fenômeno da anonimização ou da pseudonimização.
A pseudonimização é quando você tem um dado que não te permite identificar diretamente uma pessoa, que se cruzado com outro dado, passa a identificar uma pessoa e, portanto, ser considerado um dado pessoal. E é onde a gente tem, muitas vezes, a necessidade de se fazer ou garantir uma anonimização para se descaracterizar. Olha, eu tenho um dado pessoal que, para eu poder continuar utilizando sem violar a privacidade daquela pessoa, eu vou descaracterizar, porque ainda assim aquele dado, aquela informação pode ter valor, não necessariamente expondo uma pessoa. A gente pode extrair inteligência, né, de uma série de dados estatísticos, por exemplo. A gente pode extrair inteligência, né, de muita informação que, coletada, não permita individualmente identificar uma pessoa e ainda assim tenha um valor. E é onde a gente também fala da necessidade de se classificar que tipo de dado que a gente está falando. Então a gente tem lá o dado que, ganhando, né, um sentido, torna-se informação, que sendo vinculado a uma pessoa torna-se um dado pessoal, e a gente tem a figura ali do dado pessoal sensível, que é aquele que expõe ainda mais a privacidade. É aquele que traz uma exposição da intimidade maior do que o tradicional, o que a gente imagina. E a gente tem isso definido na própria lei. Não é aquele dado que expõe a uma fraude com maior facilidade. Não. Número de cartão de crédito não é um dado sensível aos olhos da Lei de Proteção de Dados Pessoais. A gente consegue praticar muita fraude com o número de cartão de crédito? Consegue. Mas a gente não expõe a intimidade da pessoa. Portanto, não é considerado um dado pessoal sensível. A gente tem definido na lei o que é considerado um dado pessoal sensível. Informações genéticas, da saúde, da sua visão política, orientação, posição religiosa, orientação sexual, expressão da sexualidade, vinculação sindical, dados biométricos. Tudo isso expõe a intimidade, uma vez que essas informações podem ser utilizadas, né, para o mal, principalmente se a gente for pensar naquele cenário ali do Black Mirror, utilizando isso para poder te restringir acesso a uma série de direitos, inclusive. E isso a lei enquadra como sendo considerado um dado sensível. Os outros dados que a gente está acostumado, CPF, o endereço, até mesmo ali uma placa de carro, um nome, se permite identificar a pessoa, ok, é um dado pessoal. Não é pela possibilidade de se praticar ou não uma fraude que vai se tornar um dado sensível. É importante a gente ter essa pequena introdução desses conceitos para a gente garantir que está todo mundo na mesma página. Porque toda vez que a gente falar lei de proteção de dados, a gente tem que chegar à lei de proteção de dados pessoais. A gente quer proteger a privacidade. Esse conceito é muito importante para a gente poder ver os princípios na prática, para a gente poder ver como que isso afeta a nossa atividade e a gente não sair praticando, né, o excesso e chegando em situações caricatas, né, como da piada que se fala sempre quando a gente fala de proteção de dados pessoais, né, do sujeito que procura o outro e fala: estou precisando de um bom consultor para poder lidar com a questão do compliance de proteção de dados pessoais da minha empresa. Você conhece alguém? Eu falo: eu conheço um ótimo, fantástico, resolveu todos os meus problemas, excelente, me passa o contato dele? Então, não posso te passar. Não posso te passar porque eu vou estar violando a privacidade dele. Essa situação, gente, é uma situação caricata, mas que mostra a forma com que a gente deve receber a legislação. A gente não está querendo impedir que a pessoa preste o seu serviço. A lei não quer dificultar a vida das pessoas. A lei quer garantir que você proteja a privacidade. O consultor que tem o seu dado pessoal divulgado para poder gerar negócio, ele está tendo a sua intimidade violada? Ele tem interesse em que esse dado seja divulgado? Por favor, a gente gasta dinheiro fazendo isso, né? A gente precisa, sim, separar do que é considerado uma violação à privacidade e o que não é considerado uma violação à privacidade. A lei não quer impedir todo mundo de lidar com dado pessoal, muito pelo contrário. A lei quer garantir que você continue lidando, desde que você o faça com base numa fundamentação legal, com uma legitimidade. A gente vai falar sobre algumas delas. E quando eu comecei falando um pouco aí sobre a forma com que a gente já vê na prática
essas novas legislações afetando o comportamento das empresas, no caso do GDPR, que é uma legislação europeia, que veio em cima de uma diretiva, né, de 1995, ou seja, eles tinham mais de 20 anos tratando desse assunto de proteção de dados pessoais. E para quem ouviu do GDPR, ouviu falar dessa legislação europeia e o impacto que isso teve no mundo, que foi uma legislação de 2016, que entrou em vigor no ano passado, e mexeu na forma com que as empresas que operam na Europa de forma direta tivessem que revisar todos os seus processos internos, tivessem que revisar todos os seus fornecedores, todas as suas tecnologias, para garantir estar em conformidade com algo que não era novidade, já existia como legislação há mais de 20 anos. Isso impactou e gerou o que a gente fala do efeito extraterritorial, o efeito cascata, porque não eram só aquelas empresas que estavam sediadas ou que tinham operações na Europa. Não, todas as outras empresas que faziam negócio com essas empresas também precisariam estar em conformidade com a Lei de Proteção de Dados Pessoais europeia. Por quê? Da mesma forma com que nas legislações de combate à corrupção eu preciso proteger a cadeia de relação como um todo, quando eu estou protegendo o dado pessoal, eu também preciso proteger todos que lidam com dado pessoal. A gente não executa a nossa atividade isoladamente. Os nossos cadastros, as nossas bases, são muitas vezes obtidas de terceiros. O dado chega para você pelo seu cliente, pode ter o dado do cliente do seu cliente. E você passa a fazer parte dessa cadeia de responsabilidade, pelo simples fato de ter aquele dado. Fiz nada, não compartilhei, não vendi, não expus, não importa. Você está fazendo parte dessa cadeia. E é onde esse efeito extraterritorial começou a gerar impacto nas empresas como um todo, mesmo aquelas que não estavam sujeitas à legislação de proteção de dados europeia. E a gente começou a ver uma modificação dessas legislações no mundo inteiro, até daqueles países, né, que já estavam bem atualizados, como é o caso da Argentina, que desde 2000 tinha legislação de proteção de dados, o caso do Chile, que desde 99 já tinha legislação de proteção de dados, pensando, né, e se espelhando naquela legislação europeia inicial, de 95. Todos se movimentando para atualizar suas próprias legislações para esse novo padrão global de proteção de dados que o GDPR trouxe. E a gente via na legislação da América Latina, ficou até um pouco difícil a leitura aqui, mas a gente viu uma tropa de elite, né, na vanguarda da proteção de dados pessoais, no qual o Brasil se encontrava, junto com Haiti, Cuba, Guatemala, Venezuela e Panamá, países que não tinham uma legislação de proteção de dados. Não tinham uma preocupação seguindo esse fluxo e essa nova tendência mundial de proteção de dados pessoais. A gente já falava desse assunto? A gente já tinha legislação no Brasil falando disso? Sem dúvida alguma. A gente já via isso desde o nosso Código de Defesa do Consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor de 1990. A gente já falava no Código de Defesa do Consumidor na necessidade de se proteger a privacidade. A gente já falava da necessidade de você ter a educação, né, da própria pessoa, a informação, a transparência, a boa-fé, a garantia de segurança e o combate ali, ou a tentativa de se evitar sempre uma vulnerabilidade como uma forma de se proteger esses princípios do consumidor. Isso envolvia também a própria proteção à privacidade. O Código de Defesa do Consumidor passou por atualizações. Então, se a gente presta um serviço pela internet, se a gente oferece um produto pela internet, a gente está sujeita ao decreto do comércio eletrônico. Atualizou-se o Código de Defesa do Consumidor para poder falar, olha, inclusive, agora que você está oferecendo isso pela internet, você tem que garantir também mecanismos de segurança para poder garantir a proteção dos dados que estão sendo tratados, dados do consumidor que estão sendo tratados. A gente começou a ver isso refletido em outras legislações, como o caso da lei do cadastro positivo. Porque a gente, em 2011, já se discutia a figura do cadastro positivo. Não pegou por quê? Era uma figura do opt-in, ou seja, eu só fazia parte do cadastro positivo se eu optasse por fazer parte daquele cadastro positivo. Isso já foi atualizado agora, em 2019, que inverteu. Hoje, todos nós já estamos nesse perfil de cadastro positivo, querendo ou não querendo, de forma automática. Se a gente não quer, a gente tem que fazer o opt-out. A gente tem que ir até o banco
né, até aquele birô de dados e falar, olha, eu não quero mais que esses dados sejam armazenados. Quero saber que dados eu possuo e eu quero que você eventualmente apague-os. Porque eu quero proteger a minha privacidade. Figura do opt-out mudou bastante isso. A gente ainda não viu isso na prática. Ainda está acontecendo nos bastidores. As empresas ainda estão se atualizando. Os próprios birôs estão se atualizando na forma de oferecer esse produto. Até mesmo para poder compatibilizar com a nossa lei de proteção de dados pessoais. Se a gente vê outras legislações, e aqui a gente tem várias, eu estou dando só alguns exemplos, como a lei da transparência. Se eu estou sujeito à lei da transparência, eu tenho uma série de obrigações de compartilhamento de dados pessoais. Eu preciso saber quais são os servidores e quanto que eles ganham para poder cumprir a lei de acesso à informação, o princípio da transparência. Eu estou violando a privacidade? Se eu tenho uma previsão legal e tenho uma fundamentação para tanto, eu estou violando. Privacidade, você tem uma presunção dessa privacidade. Se você tem uma obrigação legal de demonstrar, de usar aquele dado pessoal, olha, não tem como falar que você está violando a privacidade. Tem uma obrigação sendo cumprida. O Marco Civil da Internet, que veio em 2014, não foi diferente. A gente também já via ali a necessidade de se proteger a privacidade no ambiente específico da internet. Lembrando que a proteção à privacidade independe de onde a gente está armazenando, de onde a gente está lidando com aquele dado pessoal. Específico no Marco Civil da Internet, que falava ali da necessidade de você ter um consentimento quando você utilizar os dados pessoais. Mas a nossa legislação, que foi aí atualizada agora, ou melhor, consolidou todas essas outras legislações que estavam ali pontualmente, de forma bem esparsa, tratando do aspecto da privacidade. A ideia da lei em atualizar o Brasil nesse novo padrão internacional que o GDPR trouxe aí como referência mundial, foi justamente em garantir que uma série de princípios sejam seguidos para que a gente garanta a proteção à privacidade. Princípios que mostram como que a gente, ou que afetam como que a gente opera desde a nossa etapa inicial de prestação de serviço, a forma como a gente está desenvolvendo um novo produto. O primeiro deles, talvez um dos mais importantes, o princípio da privacidade por padrão, ou privacy by design. A gente tem nesse princípio a necessidade de, sempre que a gente está lidando com um produto, um serviço, um procedimento, um processo interno, desde aquele momento inicial, principalmente quando a gente fala em inovação. Hoje em dia, a figura da inovação tão almejada e a gente tem tanta necessidade de inovar, ela não pode ser a qualquer preço. Ela tem que, desde aquele primeiro momento, se preocupar com a privacidade. Porque muitas vezes a inovação pode gerar uma grande melhoria num processo, mas o prejuízo à privacidade não vai conseguir ser remediado de forma eficaz. Então, se a gente não se preocupa desde o início, a gente pode ter, inclusive, a impossibilidade de se proteger a privacidade. Desse princípio, a gente tem o princípio da privacidade por padrão, que é a garantia de que eu tenho que sempre proteger a privacidade. Essa é a regra. Eu posso, em alguns casos, tratar como uma exceção. Eu posso, em alguns casos, optar ou permitir que a gente não lide diretamente com a privacidade como o aspecto mais importante. Mas esses casos são pontuais, são previstos em lei, ou têm que ser, de certa forma, autorizados. O princípio da minimização do uso de dados pessoais. Eu só vou usar aqueles dados pessoais que são necessários para aquele serviço que eu estou prestando. Aqui a gente muda o mindset, a gente muda a forma com que as empresas lidam com os dados pessoais e acaba com aquela de vamos coletar tudo de todo mundo, vamos sair coletando o CPF de todo mundo, porque depois eu vou ver o que isso vai valer. Vai que isso tem uma utilidade para mim. O princípio é justamente para evitar isso, evitar a exposição da privacidade da pessoa desnecessariamente. Eu vou sempre utilizar aquele dado pessoal que é estritamente necessário para a atividade que eu estou exercendo. Todos nós, passamos aí por isso várias vezes por dia, alguns. Estamos acessando um prédio corporativo, você precisa na entrada se cadastrar, passar o CPF, passar o RG, passar a sua fotografia, passar o seu telefone. Você precisa de tudo isso para poder garantir a finalidade dessa coleta, que é a segurança patrimonial, segurança predial?
Você precisa do CPF e da identidade. Se você está querendo individualizar, o CPF já te individualiza. Não precisa dos dois. Então você começa a revisitar esses processos para garantir que, olha, primeiro princípio, eu estou preocupado com a privacidade na hora que eu estou criando um novo processo ou revisando um novo processo. Segundo, eu só estou utilizando aquele dado pessoal que é estritamente necessário. E para isso, eu preciso garantir que esse dado seja adequado, que ele seja pertinente, que ele é limitado à finalidade do que eu estou tratando. Eu tenho que ter essa justificativa para poder fazer a simples coleta daquele dado pessoal. Preciso me preocupar em minimizar ao máximo. A gente precisa seguir o direito, né, que foi garantido desde o Código de Defesa do Consumidor, que é o direito à transparência, o direito à informação. A gente quer proteger a privacidade. Como que a pessoa vai saber se a privacidade dela está exposta ou não, se ela não sabe o que está sendo utilizado ou não está sendo utilizado de dado pessoal? Então aqui a gente tem a necessidade de se garantir ao titular do dado pessoal, à pessoa física viva, né, tem essas dúvidas também. A pessoa falecida tem como ter o seu direito à privacidade violado? Né? Faleceu? Tem como ter uma privacidade violada? Não tem como, né? Só a pessoa física viva. Então a gente tem a necessidade de garantir que esse titular, pessoa física, tenha acesso às suas informações de forma transparente, de forma acessível, de forma fácil, demonstrando, né, o que está sendo feito com aquele dado pessoal. É a melhor forma de a gente poder garantir que a pessoa está de fato tendo a sua privacidade respeitada. O princípio da segurança. O próprio Código de Defesa do Consumidor já falava, o decreto do comércio eletrônico veio em cima, o Marco Civil da Internet, todos reiterando a necessidade de se proteger a segurança. Aqui a gente precisa estabelecer novos mecanismos. A gente precisa revisitar aquelas funcionalidades que a gente já possui. Quem possui o Office 365, por exemplo? O Office 365 ele tem uma funcionalidade que chama-se DLP, Data Loss Prevention. O DLP te permite evitar, em alguns casos, a exposição, por exemplo, de dados pessoais, um acesso indevido, um envio de um arquivo não autorizado. É a melhor forma e a única forma de se proteger? Não, mas já é o primeiro passo. Às vezes a gente tem uma ferramenta e a gente não implementa aquela funcionalidade. Em outros casos a gente vai precisar mudar, substituir aquilo que a gente possui de ferramenta, aquilo que a gente possui de solução tecnológica. Um fornecedor que durante muito tempo me atendeu perfeitamente, hoje não segue o que a lei exige. Eu vou ter que substituir esse fornecedor. Por quê? Para garantir a segurança. Eu dependo dele. Ele faz parte dessa cadeia de relação. Ele faz parte dessa cadeia de responsabilidade. E se ele não atende, eu posso responder pelo incidente que acontecer, por falha dele. E para isso a gente precisa garantir aí essas medidas técnicas que protejam de fato os dados pessoais contra acessos não autorizados e situações às vezes incidentais. Um dos maiores incidentes de violação de dados pessoais, de exposição à privacidade, é quando a gente tem um envio de arquivos equivocadamente por e-mail. Está copiando um endereço de e-mail e coloca um outro nome. São os maiores incidentes que tem. Todo mundo faz, isso acontece. Significa que a gente pode usar isso como desculpa? Não. A gente precisa de ferramentas para ajudar. A gente precisa, obviamente, se preocupar em sempre fazer esse tipo de verificação antes, mas a gente precisa de ferramentas para nos ajudar. E quando a gente tem aí a necessidade de se atender a esse princípio da segurança, a gente precisa garantir, inclusive, contra a perda, destruição, a alteração, inclusive, dos dados pessoais. Não é só de vazamento que vive um incidente de dado pessoal. O apagamento é um incidente que pode violar a privacidade. Imagina se a pessoa do dia para a noite tem todo o seu cadastro positivo apagado. Ela vai ter problema na hora de conseguir um crédito? Ela vai ter problema na hora de conseguir um financiamento? Ela vai ter problema na hora de conseguir criar, abrir uma empresa? Ela vai ter dificuldade de fazer isso tudo, porque a gente vive nesse momento de ter os nossos dados todos coletados a todo momento. E a garantia de proteção contra a destruição, o apagamento, é uma dessas garantias que a gente tem que seguir. A gente tem que permitir que o titular do dado
esteja ali devidamente protegido. E a gente fala sempre, né, de tratamento de dado pessoal, como eu posso, de alguma forma, garantir a proteção dos direitos do titular. E aqui a gente falou de alguns deles, né? A finalidade, os princípios, né, que a gente tem que seguir, a finalidade que seja informada, o uso mínimo, né, a limitação do uso de dados pessoais, ferramentas e medidas técnicas de proteção desses dados pessoais. A gente tem aí uma série de previsões na própria lei, que, como eu falei, não são talvez novidade em si, mas que possam ou que devem ser seguidos para a gente poder garantir a proteção à privacidade. Que agora está dando problema. E quando o conceito de tratamento deve ser observado, a gente não pode pensar que tratamento de dado pessoal é somente aquele compartilhamento de dado pessoal. O conceito de tratamento de dado pessoal, ou seja, o que eu posso ou o que eu não posso fazer com dado pessoal, passa por todos esses conceitos. O conceito de coleta, o conceito de produção, recepção, utilização, simples armazenamento, simples arquivamento. Eu posso ter dados pessoais sendo armazenados em backup. Esse dado pessoal armazenado em backup é um tipo de tratamento de dado pessoal. Se eu não tiver uma justificativa legal que me legitime a utilização desse dado pessoal, eu estou violando a lei. Então eu preciso revisitar todos esses meus processos para poder garantir que a gente esteja em conformidade com a lei. Porque tudo isso é considerado um tratamento, um uso de dado pessoal, ainda que seja por simples armazenamento. E para cada tipo de dado pessoal, que é objeto da lei, que esteja sendo utilizado, e aí a gente fala todos aqueles atos, a gente precisa ter uma justificativa legal, uma hipótese que legitime a utilização do dado pessoal. Aqui a gente já viu algumas que são por obrigação legal. Eu só posso utilizar aquele dado pessoal que seja minimamente necessário para eu prestar o meu serviço, desenvolver a minha atividade, seguindo todas aquelas obrigações de transparência, de segurança, de utilização e preocupação com a segurança desde o início, para poder praticar qualquer um daqueles atos e sempre com uma fundamentação legal. A gente tem que ter, dentro desses 10 tipos de enquadramentos, pelo menos um que legitime o uso do dado pessoal. Se eu não tenho nenhum, eu não posso mais usar aquele dado pessoal, ainda que seja com armazenamento. Eu preciso revisitar esses meus processos internos para poder saber se, olha, eu estou falando de um dado legal, um dado pessoal, que eu preciso armazenar por conta de uma obrigação legal, porque a lei me obriga, lei social me obriga a empresa a comunicar dados pessoais de seus colaboradores. Eu vou deixar de cumprir a lei? Não. A legislação aqui quer proteger a privacidade. Não tem uma previsão, uma presunção de privacidade de algo que a lei já fala, que é a obrigatoriedade. Lei da transparência. Você tem uma série de leis que você deve e continuará tendo que cumprir. Vai continuar tendo que prestar esse serviço. Você vai ter que continuar exercendo essa atividade. Senão você está violando a outra lei. Não adianta nada se tentar se esquivar aí de descumprir uma lei para poder descumprir outra. Então a finalidade da lei não é incompatibilizar com as outras, ainda que seja do próprio cadastro positivo. Mas muitas vezes a gente vai falar da necessidade de cumprir uma obrigação contratual. Como é que você vai prestar o seu serviço para o seu cliente se você não puder utilizar o dado pessoal dele? Como que você vai conseguir prestar o serviço para o seu cliente, fazendo aí todo o trabalho de contabilidade que envolve uma folha de pagamento, por exemplo, do seu cliente, que tem dados pessoais dos colaboradores dele? E como você prestar esse serviço? Se tiver com o mínimo de uso de dado pessoal, você vai sempre usar o mínimo possível. Mas se não tiver como que você vai cumprir o seu próprio contrato? Como você vai exercer a sua atividade? A lei não quer te impedir de utilizar o dado pessoal. A lei não quer te obrigar a obter o consentimento. Na piada que foi feita. Eu não quero obrigar o fornecedor, o consultor, a consentir com algo que ele está mais do que à vontade de consentir, nem precisaria. A gente fala aqui da figura, muitas vezes, que é do legítimo interesse.
eu preciso garantir que aquele uso seja legítimo. Mas o legítimo interesse, ele precisa ser sempre pautado, ele precisa ser sempre centralizado no titular do dado pessoal. Então, a gente precisa sempre ter certeza de que a exposição da privacidade pelo titular do dado pessoal seja esperado. É esperado do consultor que aquele dado pessoal dele seja compartido? Né? Ele torce para isso, inclusive, paga para isso. A gente tem um impacto mínimo à privacidade. Eu estou compartilhando aquele dado para uma finalidade que para ele é de interesse dele. Eu posso usar esse mesmo dado para poder fornecer para um anunciante no OLX? Posso usar esse mesmo dado para poder passar para o estande de vendas de um novo empreendimento imobiliário, poder ligar e mandar um WhatsApp para ele durante o final de semana, quando ele está querendo descansar? Não posso. Né? O impacto da privacidade tem que ser mínimo, é para aquela finalidade. A gente tem que ter uma justificativa que, né, seja irrefutável para esse tratamento. Olha, estou permitindo que ele, inclusive, exerça a sua atividade. Então, desses tratamentos todos que a gente falou, talvez aí o legítimo interesse seja um de maior difícil aplicação. Porque o legítimo interesse não é carta branca, né? Não é coringa. Né? Significa que você pode fazer o que você quiser com o dado pessoal, falando, é legítimo interesse, eu tenho legítimo interesse. Você precisa seguir esses 3 requisitos, inclusive. E depois que a gente, né, já tem essa contextualização toda de o que a gente está falando, que tipo de dado que é alvo da lei, como que a gente está fazendo o uso desse dado, qual que é a justificativa para a gente poder fazer esse dado, a gente desenha aí o que a gente chama de matriz técnica jurídica. Então eu vou ter que pegar cada processo interno meu, eu vou ter que pegar cada atividade que eu executo, eu vou ter que pegar cada documento, cada norma, cada registro que exista nos meus ambientes físicos e digitais para enquadrar no tipo de tratamento para poder garantir que eu estou cumprindo a lei, seguindo todos aqueles requisitos para poder demonstrar que eu tenho uma justificativa jurídica para poder fazer o uso daquele dado pessoal. Então, a forma com que a gente muitas vezes se sente compelido a cumprir a lei é em forma de sanções, penas. E isso a gente ouve a todo momento. A legislação de proteção de dados pode gerar multas de 50 milhões por infração. Gente, é um número alto, é uma cifra que muitas vezes é o que salta aos olhos, mas isso aqui, obviamente, ainda que seja por infração, é um caso extremo. Não adianta achar que a gente vai ter o nosso escritório sendo penalizado aqui com 50 milhões por descumprir uma lei de proteção de dados. Isso aqui é um caso extremo. A gente pode ter, obviamente, uma série de penas, como publicização, ou seja, tornar isso acessível ao público, inclusive aos meus próprios clientes, de que eu estou violando a lei de proteção de dados pessoais, que pode gerar um prejuízo muito maior do que essa multa. Porque quando a gente fala da publicização, a gente fala de perda reputacional. A gente fala de crise de imagem. Né? Os nossos clientes perdem a confiança. Porque a forma de garantir a proteção à privacidade, inclusive, envolve os fornecedores dos nossos clientes, como nós. A gente precisa garantir que isso não vai impactar a avaliação do nosso próprio negócio. Às vezes a gente está passando por um processo de fusão, processo de aquisição. Né? A gente está encerrando a empresa. Tudo isso envolve a análise do seu próprio valor. E quando a gente viu, por exemplo, o escândalo do Facebook, Cambridge Analytica, né, que aconteceu envolvendo ali as eleições norte-americanas, a gente viu o Facebook recebendo hoje algumas multas, 100 milhões, 200 milhões, o que é isso para o Facebook? Né? Vai gastar um pouquinho ali, talvez atrapalhe um pouco o bônus de Natal, alguma coisa assim, não vai atrapalhar diretamente. Em uma semana eles tiveram bilhões de prejuízo na avaliação da empresa, a ação despencando. Esse é o verdadeiro prejuízo. A multa vai chegar, a multa vai causar um incômodo, mas a multa não vai ser, inclusive, excessiva para aquele que é menor. Qual que é o risco de você perder os seus clientes porque você não está cumprindo a lei? Seus clientes exigem que você esteja em conformidade com a lei, senão eles vão transferir a contratação para o seu concorrente. É maior ou menor do que de tomar uma multa? A multa, inclusive, ela não pode ser impeditiva, não pode impedir a pessoa de operar. Mas se os seus clientes todos saírem, você será efetivamente impedido de operar. Como é que você vai operar sem cliente? Como é que você vai fechar aquele novo cliente que você está negociando há tempos e tem lá uma cláusula no contrato, né? Já está cláusula, toda a negociação financeira fechada, mas tem uma cláusula lá falando, olha,
você está declarando que você está em conformidade e eu vou, inclusive, poder te auditar, fazer esse tipo de verificação com evidências de que você está cumprindo a lei. Senão, nós não vamos mais seguir com essa contratação. Essa é a verdadeira questão que a gente tem que colocar, que nos incentiva a exercitar esse trabalho, exercitar e fazer uso dessas atividades para poder garantir que a gente esteja em conformidade com a lei. E quando a gente fala em medidas judiciais, porque a lei garante a proteção à privacidade, a lei cria a figura lá da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que eu nem preciso entrar nesse mérito agora, mas a lei não afasta a possibilidade de cada titular que tiver um prejuízo, uma violação à sua privacidade, procurar o próprio Poder Judiciário. Então, se você tem uma base de dados de colaboradores do seu cliente que são, de alguma forma, acessados indevidamente, tem lá 5 mil contatos de clientes, de colaboradores, 10 mil, você tem 10 mil potenciais ações que podem ser propostas. São colaboradores espalhados pelo Brasil inteiro. Pode ser proposta ação no Brasil inteiro. São dados de clientes, consumidores finais. Dados de consumidores que podem propor ação em qualquer lugar do Brasil. E você vai ter que se defender, porque a lei quer proteger a privacidade, onde quer que esse dado pessoal esteja. E a gente tem uma limitação muito grande de como garantir que a gente realmente não seja responsabilizado. A gente só consegue evitar a responsabilização envolvendo o descumprimento da lei de proteção de dados pessoais se a gente demonstrar que a gente fez tudo, que todos aqueles que trabalham conosco no nosso ciclo de vida do dado pessoal, ao longo de toda essa cadeia da relação, estejam em conformidade também e demonstrem para a gente que estejam em conformidade. É a única hipótese que a gente tem de, havendo um incidente, a gente ter ali evitar uma responsabilização. E para isso tudo, é claro, não tem solução milagrosa. Não adianta a gente achar que a gente vai contratar um software que vai resolver nossos problemas. Não adianta a gente achar que vai sair pedindo um consentimento para todo mundo que está tudo resolvido. Não. Consentimento, vocês viram, é só uma das hipóteses, das justificativas legais. Mesmo assim, ele tem que ser compatibilizado com todos aqueles outros. A minimização do uso, da segurança. Porque senão ele isoladamente não significa nada. Não adianta você falar, eu autorizo usar os meus dados pessoais. Isso hoje em dia já não cola. Hoje em dia a gente já vê instituição financeira, por exemplo, sendo autuada com base no Marco Civil da Internet, que já falava de proteção à privacidade, em R$400 mil, simplesmente pelo fato de que tinha uma política de privacidade de site que não era detalhado suficientemente. Não atingia a obrigação de dever de transparência. A gente já tem essa aplicação de penalidade hoje em dia, com base na legislação já existente, não é nem na nossa lei de proteção de dados que vai entrar em vigor em agosto do ano que vem. Então a gente precisa agir nessas três frentes, a gente precisa, sim, revisar as nossas soluções tecnológicas, como eu falei, às vezes é uma configuração, às vezes é uma substituição de fornecedor. É fácil substituir fornecedor? Não é? É barato? Também não. Mas tem hora que a gente não vai ter como fugir. Se ele não está em conformidade, você também não está. Se você não está, você pode ser penalizado, independentemente de ser responsabilidade sua ou não. A gente vai precisar contratar novas ferramentas, com certeza. A gente lida com um volume agora, justamente de requisições para garantir esse direito à transparência, que faz com que a gente não consiga fazer isso muitas vezes de forma manual. Você tem 200, 300, 5 mil, 20 mil solicitações em um mês. Tem como você fazer isso de forma manual. Você vai precisar sim de algumas ferramentas tecnológicas. Parte de governança, é onde a gente talvez tenha aí uma maior proximidade, ou consiga se envolver de forma mais direta. Eu preciso revisitar cada um desses processos internos meus, para verificar se todos os contratos, normas, políticas, todos os meus processos e procedimentos estão seguindo todas essas exigências legais. E na parte educacional, é o elo frágil. Não tem como garantir a proteção à privacidade se as pessoas que fazem parte do trato ali com o dado pessoal não estejam todas na mesma página. Todos não saibam, como os senhores estão sabendo hoje talvez um pouco mais, da necessidade de se proteger a privacidade, de seguir todos esses requisitos. Se um não cumpre, já é o suficiente para você ter o descumprimento como um todo, a exposição à privacidade como um todo. Esse elo frágil é onde a gente começa justamente em eventos como esse, parabenizando mais uma vez o CRC,
daqui do Rio de Janeiro, justamente por conta da necessidade, né, de garantir essa atualização constante, a começar por essas discussões, como é o caso desse evento de hoje. Então, a gente precisa necessariamente passar por todas essas fases, né, mapeando cada tipo de uso de dado pessoal, justificando isso com base na legislação, revisando todos esses processos para garantir que a gente cumpra esses princípios, estabelecendo procedimentos, né, para poder, inclusive, atender alguns direitos dos titulares de dados pessoais. Já devem ter ouvido falar, por exemplo, do direito à portabilidade de dados pessoais. Além do direito à transparência, eu tenho que garantir para o titular a possibilidade de ele bater na minha porta e falar: olha, eu quero saber tudo que você tem de mim e eu quero que você empacote tudo isso e me entregue, porque eu quero levar isso para o seu concorrente. É um direito do titular, ele pode fazer isso. A gente tem a portabilidade de telefone, tem portabilidade de conta bancária, de plano de saúde, tem a portabilidade de dados pessoais. Como é que você vai fazer isso com 200, 300, 400 pedidos sendo feitos só do dia para a noite? A gente precisa ter procedimentos já estabelecidos para isso. Modelos de respostas aos nossos clientes, modelos de resposta às notificações. A gente já precisa ter tudo isso estabelecido. E a gente precisa criar e cultivar essa cultura da proteção de dados pessoais como um todo dentro da nossa operação. A gente precisa proteger porque a gente tem aí um tempo extremamente injusto, curto. A gente tem a lei entrando em vigor em agosto do ano que vem. Se a gente for projetar isso, colocando aqui um exemplo, só para a gente poder colocar os estágios diferentes que a gente deve cumprir até a entrada em vigor da lei, a gente está com um prazo já praticamente estourado. Parece muito, 1 ano para a entrada em vigor da lei. Mas a partir do momento que hoje a gente já sabe que a gente precisa revisitar cada processo interno nosso, a gente precisa garantir que cada documento, cada arquivo, cada procedimento esteja em conformidade com a lei, a gente não está falando de uma análise, de um departamento só, a gente está falando da análise de todas as áreas da empresa. Não é mais só o financeiro, RH e jurídico que são envolvidos, é a TI, não. É a segurança patrimonial, facilities, compras, tudo. Porque todos esses departamentos têm algum tipo de uso de dado pessoal. E eu preciso garantir que eu esteja cumprindo. Não basta ser, eu tenho que demonstrar que eu sou. Se a gente for projetar isso, a gente está certinho ali para a entrada em vigor da lei, começando agora, nos movimentando agora. Claro que a gente tem impactos distintos. Você tem uma estrutura empresarial maior, é óbvio que isso não vai dar tempo, se ele está começando somente hoje. Um exercício que a gente faz tradicionalmente numa empresa, a gente leva entre 90 e 120 dias só para fazer esse levantamento. É trabalhoso. Revistar cada área, pegar cada documento, fazer toda a análise. Em cima disso, a gente define, estabelece um plano de ação do que eu preciso fazer para estar em conformidade com a lei. Primeiro eu tiro uma fotografia, faço o depara com a legislação para saber o que eu preciso fazer para estar em conformidade com a lei para cada uma daquelas situações, para cada um daqueles procedimentos. E em cima disso eu tenho que gerar uma série de ações, um plano de ações que vai envolver contratação de tecnologia, revisão de governança e educação. Não é algo que a gente consegue fazer do dia para a noite, pelo contrário. A gente, inclusive, normalmente vê isso ultrapassando aí 6 meses, em muitos casos. Então, a gente precisa saber que isso começa como um projeto, começa como algo que eu preciso fazer esse passo a passo, aqui tem bem detalhado, preciso gerar uma sensibilização de toda a empresa, eu preciso fazer esse levantamento do dado, do ciclo de vida do dado pessoal, fazer toda essa análise de contratos, analisar a conformidade até chegar no plano de ação. Depois disso, eu preciso implementar tudo isso que está previsto no plano de ação. Esses aqui são alguns exemplos de contratos, normas que eu preciso seguir, demonstrar como que eu estou de conformidade, até para poder justificar o investimento seguinte. Porque eu não vou simplesmente sair contratando qualquer ferramenta, eu não vou simplesmente sair revisando qualquer contrato, contratando ou comprando modelos, eu não vou simplesmente fazer palestras e treinamentos ao léu que não atinjam a minha necessidade, que é específica para a minha operação. Então, depois que a gente já tem tudo isso devidamente mapeado, devidamente desenhado, e a gente define e apresenta ali uma estratégia de atuação, que é o que a gente tem ali em um plano de ação, a gente precisa implementar tudo aquilo que está previsto no plano de ação. Então, a gente tem aí, depois, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, depois que a gente chega num plano de ação, a gente precisa, inclusive, priorizar. Tem coisa que a gente não vai conseguir fazer agora.
tempo é muito curto para a gente conseguir atacar cada uma dessas frentes. Eu preciso priorizar, até porque o dinheiro, até onde eu sei, não está sobrando no bolso de ninguém. Então a gente precisa priorizar e, em cima disso, definir o que eu preciso fazer de imediato, o que eu preciso fazer com muita urgência e o que eu posso deixar para depois. Muitas vezes a gente pode estar atacando uma frente que não seja essencial à nossa operação, gastando dinheiro que a gente não pode, achando que a gente está garantindo uma conformidade, muitas vezes ali com uma solução milagrosa, como eu falei, que pode acontecer. Então a gente tem nessa, depois, né, de se fazer toda essa análise, que é específica para a operação de cada um, a gente tem processos internos que são diferentes do outro. A gente tem fornecedores que são diferentes, a gente tem colaboradores que são diferentes. Então não tem como você ter uma solução única que seja válida para todo mundo. A gente precisa fazer esse autoexercício para poder garantir que a nossa operação esteja em conformidade. O que eu preciso alterar na parte tecnológica, eu preciso alterar na parte de governança, o que eu preciso gerar de conhecimento, de cultura, de proteção da privacidade. Pode acontecer de a gente ter que ir até o nosso fornecedor e gerar esse tipo de conformidade. Se ele não consegue seguir e eu preciso dele, eu estou numa cadeia de responsabilidade. Ou eu substituo, eu tenho um custo da substituição, ou eu dou um passo além, vou até ele e falo, olha, o que você precisa para eu poder te ajudar aqui? Está em conformidade com a lei, senão eu vou ter um prejuízo até maior se eu tiver que fazer essa substituição de fornecedor. Então a gente tem aí realmente, gente, um longo caminho a percorrer. A gente está falando hoje de um projeto de conformidade, mas conformidade a gente só começa, nunca acaba, né? O compliance ele nunca acaba, ele cria regras, ele cria rotinas e ele estabelece a necessidade de seguir e se revisar e se revisitar de forma constante. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia. A gente precisa sim trabalhar para estar em conformidade o quanto antes, sabendo que depois que eu já estiver em conformidade, eu também preciso garantir que eu continue em conformidade. Eu preciso garantir que aqueles que fazem parte, né, dessas operações nossas como um todo também estejam em conformidade. Isso não acontece do dia para a noite. A gente precisa, obviamente, começar dando um primeiro passo. Essa autoavaliação, essa avaliação que é feita muitas vezes com auxílio, né, a gente presta esse serviço, por exemplo, ajuda a gente ter um pouco mais de tranquilidade ou até mais de foco. Saber onde investir, saber como investir. Né? Porque não é só focando na aplicação da penalidade de 50 milhões de reais que a gente vai resolver esse problema. Não é. O primeiro passo, esquece a aplicação da multa. O primeiro passo vai ser como que eu, dentro da minha operação, posso e estou tratando desse assunto. Como que eu estou fazendo de uso de dado pessoal. E que depois da apresentação de hoje, a gente fica um pouco mais sem desculpa de dizer que não sabe como que isso tem impactado a nossa operação. A gente já tem esses conceitos mais fortalecidos, mas de qualquer forma, havendo dúvidas, e elas, né, vão surgir, a gente precisa sim atacá-las de imediato. A gente precisa agir agora para garantir que a gente esteja em conformidade antes da entrada em vigor da lei e que a gente mantenha os nossos contratos e continue fechando novos clientes para poder, obviamente, aí, inclusive justificar a necessidade de investimento em todos esses pilares que a gente comentou aqui. Ficam os meus contatos, claro que agora a gente vai abrir brevemente para algumas dúvidas, aqueles que estão assistindo a filmagem, ou aqueles que de alguma forma queiram compartilhar aí uma experiência, ou queiram eventualmente ter aí um auxílio nosso, ficam os meus contatos. A gente tem aí uma boa, né, um bom caminho a seguir, e é fácil, não é fácil, não é barato muitas vezes, mas a gente precisa sim garantir que a gente dê esses primeiros passos o quanto antes, até para a gente saber como investir, onde investir e conseguir, obviamente, manter aí a nossa operação em dia, porque a lei não quer derrubar ninguém, mas se você não estiver preparado, ela vai derrubar, sem dúvida alguma. Então, ficam aqui os meus contatos e mais uma vez agradeço a presença de todos, aqueles que estão assistindo o vídeo gravado, e agora a gente tem aí a oportunidade de continuar com a apresentação do nosso amigo Maier e também, depois disso, a gente compartilhar um pouco aí por meio de resposta a algumas dúvidas. Tá ok? Bom, obrigado, pessoal. Passa você aqui, Maier, um pouquinho, né? Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao CRC, através do professor Jorge, que nos deu essa oportunidade. Depois da palestra do Tomásio, né, foi uma palestra bem assim,
incisiva e geral para mostrar o contexto, né, dessa lei de proteção de dados pessoais, que é algo que já se fala há muito tempo sobre a quebra de sigilo bancário, quebra do sigilo telefônico, né, quebra do nosso sigilo. Todos nós, no dia a dia, já não aguentamos mais receber aquelas ligações de telemarketing. Então, isso vai provocar realmente um alvoroço. Eu vou deixar aqui uma pergunta antecipada, porque o Dr. Márcio falou que não adianta simples autorização. Mas eu recentemente, um empresário aqui que trabalha com fraudes, né, esteve visitando a Europa, foi a diversos seminários, e ele disse que a moda geral na Europa é pedir autorização para tudo. Qualquer coisa que você vai passar seu dado, você autoriza. Eu não sei se lá isso está valendo. É a ferramenta mais usada. Tá? Você vai se inscrever num congresso, autoriza o meu nome, qualquer coisa. Tudo. Eu queria dizer, só em complemento, eu tenho alguns slides, mas eu vou deixar mais para vocês depois consultarem, porque eu vou tentar passar talvez um ou dois, tá? Mas eu queria dizer que a nossa empresa, Russell, né, nós trabalhamos em parceria com a P&G Advogados. A P&G tem atendido a clientes de muito grande porte, né, instituições grandes que têm uma demanda todo esse período realmente, mas a gente pretende estudar aqui com o CRC, né, já que os escritórios de contabilidade tem um modelo, né, vamos dizer assim, de certa forma padronizado, devem ter algumas nuances, mas pode ser que tenha um volume grande de que segue um padrão, a gente buscar uma solução econômica, né, e que seja aplicável, que oriente todos os profissionais, os escritórios, né, principalmente os escritórios de contabilidade aqui do Rio de Janeiro. Isso a gente vai tentar estudar em conjunto, nós da Russell com a P&G, como vamos evoluir isso, né, daqui para o futuro. Eu vou passar. Bom, essas informações aqui eu tirei porque como eu falei, eu trabalho com compliance, né? E eu tenho um banco de dados de normas legais, então eu analisando lá do meu foco, não jurídico, analisando para as instituições financeiras que usam, né, a minha aplicação, eu elenquei aqui, acho que deve ter umas 15 ou 20, né? Obrigações que a lei impõe. Não coloquei os artigos, mas eu extraí da lei, tá? Isso aí vai ficar com vocês. Então, subsequentemente, a lei também tem uma coisa que é interessante que eu percebi. Já saíram duas leis, né, e um comunicado do Banco Central sobre, em cima dela, regulamentando de alguma maneira, né? A primeira, saiu essa informação aqui de digitalização, utilizações de informações digitais, né, para prontuário de paciente. Então está fora aqui do nosso contexto. A segunda, o Banco Central está muito preocupado com esse Open Bank. O que é Open Bank? É você pagar com o seu celular, pagar com o cartão de aproximação. Isso está explodindo, né? E são dados pessoais que vão por ali, que dali passa daquele ponto da internet para uma centralizadora, que depois manda para o banco para ter evitado a sua conta. Bom, então o Banco Central já normatizou e depois saiu essa lei agora. Não, essa daqui foi de 24/4, saiu agora aqui, 8/7. Não tem nem 30 dias, né? Hoje é dia 31, saiu a lei que criou a tal da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é ela que vai fiscalizar e vai aplicar as punições, aquelas que o Dr. Márcio falou. Esse daqui é interessante, que é um diagrama de contexto, uma figurinha, né, para a gente situar no meio de tudo isso aqui, né? A gente tem aqui no caso dados pessoais, a gente tem uma empresa, o funcionário passando os dados, depois vem os dados do pagamento, e isso aqui às vezes o processamento é na nuvem, né? Então, como foi dito aqui, né, será que o fornecedor de vocês está adotando, né, todas essas proteções, essas medidas de controle, né? E
tudo mais, né? Temos aqui esses meios de pagamento também agora, né? Que são, pagamos qualquer título, boleto bancário em qualquer agência, em qualquer, paga na loja da loteria, por aí vai, né? É outra situação. A gente tem os nossos clientes, né? Dependendo do tipo aqui, não sei, no caso de contabilidade, tem aí é a pessoa jurídica, que é o seu cliente, mas tem os dados pessoais dos diretores e tudo mais, né? Que tem o serviço depois da tua cobrança também. Estão trafegando dados pessoais, né? Aqui o teu, no caso, um colaborador, né, da sua empresa, né? Que você está subcontratando os serviços dele, também está trabalhando com dados pessoais, né? E aqui temos a prefeitura também trafegando e o nosso escritório aqui, né, com contratos e tudo mais. Então tem uma série de preocupações. Isso aqui é, como eu falei, um desenho gráfico para melhorar aí o entendimento, né? E aqui uma visão dessa infraestrutura de comunicações que cerca, né, os clientes, funcionários, banco, toda essa troca de informações. Como eu falei, o sério também é um assunto a ser pensado, esse processamento em nuvem, que todos os escritórios que trabalham com contabilidade, os maiores fornecedores do sistema estão trabalhando na nuvem agora, né? Então, eu não sei como eles se prepararam, né? Mas aí cabe a nós aqui, que temos escritórios, no caso não tem, mas, né, que temos escritórios de contabilidade, cobrar deles quais são as medidas, como eles estão se adequando aos requisitos legais. Então, esses são aqui nomes vamos dizer assim, das pessoas. Isso vocês vão depois ver com mais calma, porque tem uma série de figuras, né, que a lei define. E aqui eu peguei isso aqui agora recente, né, dessa nova lei, a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem muitas atribuições, como sempre, para fiscalizar a gente, né? Não sei como eles vão agir, você vai pegar, mas eu listei aqui 20 e poucos. Dispor sobre a publicidade, né, de operações. Vinte e sete atribuições. Isso dentro da lei, né? Como é que você vai implementar procedimentos, regulamentos? Vai dar muito trabalho para a gente, infelizmente, né? Tá mais aqui, ó. Recuou, né? Ok, uma proteção é com boas práticas mesmo, implementando esses controles, né? e com a conscientização, né? A governança e eventualmente. Eu vou deixar também para vocês aqui alguns pontos que nós da Rússia elencamos assim, naquela parte mas falou a parte de TI, né? Que é a segurança das informações. Acabou? Então colocamos aqui, para quem entende um pouquinho mais de TI, né? Vai entender todo esse tipo de problemas que envolve, né, as operações de qualquer processamento, né, de dados, de informações, né? Não acho que a gente tem um simples servidor com 10, 15, 20 estações, 5 estações, tudo isso aí se aplica, né? Isso aí já foi dito. E nós da Rússia estamos instalados em todo o Brasil, no caso aqui nós estamos falando do Rio de Janeiro, e atuamos em parceria com a P&G, okay? Em esses tipos de auditoria, que é o já mais conhecido. Trabalhamos também com compliance,
tá? Programas de compliance, de integridade ética, que esse aqui também agora os fornecedores de governos estaduais, quase todos os estados já implementaram essa lei, né, obrigando os fornecedores a implementar um programa de integridade ética. Tá? E podemos fazer também a auditoria do programa, tá? A gestão de riscos, e agora na LGPD também, parceria ou, né, fazendo auditoria dos controles, teste de penetração, verificar se a sua rede está bem protegida, né? A gente vai buscar fazer aqui uma certificação de qualidade, isso vai ser um objeto, depois que vocês, né, cada um implantar os seus controles, seus procedimentos, cultura, né, vai haver necessidade de vez em quando dar uma olhada naquilo ali. Okay? Então poderemos fazer uma auditoria de controles e quem sabe o CRC, né, criar para os nossos profissionais, criar um pequeno selo, né, selo de qualidade e tal, que dá alguma garantia maior junto à agência ANPD, né, de que não esqueci, cumprindo. Okay? E também, se houver necessidade, essa parte de defesa cibernética, que é algo mais complicado, de você não permitir que nenhum dado seu vaze, né? Que esse é o grande problema, né? Não é só o ataque de fora, é alguém de dentro vazar informações, né? Com fim você não ter o rastro, não ter a trilha de auditoria para, né, seguir e punir. Mas quando você for punir, o estrago foi feito, seu nome já está na mídia e os clientes perdidos. Aqui estamos falando um pouquinho da nossa empresa, né? Uma série de certificações e referências, trabalhando no Brasil inteiro. O nosso contato também vai ser passado para vocês, vou contar aí o e-mail da Shayla, mas vai estar no outro documento. Então, eu queria agradecer a vocês todos, vamos passar para as perguntas e mais dois pontos. Depois nós vamos publicar todo o nosso material passar aqui para a Larissa, vamos publicar, né, no site do CRC, e a Russell tem um e-book sobre o assunto, tá, que eu não sei, viu, Larissa? Vamos ver como se coloca também no site, vocês liberam, tá, para o pessoal um e-book sobre LGPD, bastante instrutivo. Ok? Então agora vamos passar as perguntas. Alguém? Vamos lá. Talvez seja bom pessoal, só para a gente ter um controle de hora, a gente vai ter mais uns 15, 20, no máximo 20 minutos, em função do time do retorno do Márcio também à cidade de São Paulo, tá? Então vamos aqui. Eu só quero agradecer aqui a vocês todos, até porque aqui eu tenho vários amigos, né? Tem o Mourão aqui que tem também a sua empresa de auditoria, consultoria, né, Mourão? Tem aqui o Camarinho também, velho de guerra, aí também, parceiro de guerra, meu sobrinho, meu irmão, meu afilhado, na sua empresa de auditoria, né? Tem aqui o grande Felisberto, que foi amigo da mineração do Norte, né? Tem vários parceiros que têm escritórios. Existe uma preocupação, só para fechar o assunto que o Márcio acabou de trazer para a gente. Às vezes você não tem problema, mas o seu cliente tem problema, e você sabe quais são os seus problemas do cliente. É hora de alerta, é hora de alertar, olha, vocês podem ter problema. Lógico que, efetivamente, hoje a função do contador, consultor, ela melhorou muito, principalmente com todas as tecnologias que vieram junto, né? SPED contábil, né, Mourão? SPED contábil, SPED fiscal, essas coisas melhoraram muito. Aliás, a melhoria não é de hoje, a melhoria ela está ocorrendo há 42 anos. Por quê? Eu falo isso, né, porque eu estou com 73 anos, e eu me recordo muito bem do Decreto-Lei 98/77. E, na verdade, veio implementar a 6.404/76 na parte de imposto de renda, não é isso, Mourão? E, na verdade, depois disso, o percentual de que as pessoas físicas tinham que fazer a sua declaração de renda, elas foram indo, e hoje 100% das pessoas físicas nesse país declaram sua base de imposto de renda através da rede de computadores, né? Então não tem mais isso. Então essa coisa, daí em diante, a tecnologia, ela não tomou espaço do contador, não, ela agregou aquilo que você faz como contador, como auditor, essa coisa toda. E aliás, não só afetou para a gente, contadores,
Afetou para o engenheiro, afetou para o médico, afetou para os advogados, afetou para todo mundo, para todos os profissionais, né, regulamentados. Tá? Aí eu vou passar um pouquinho aqui, o Laurão está aqui, você também, daí a gente passa para os outros aí. Tá ok? Você também, cadê aqui o... Mas pode já está pode falar. Doutor Márcio, tudo bem? Passar para o Márcio aqui, Márcio. Doutor Márcio. Tudo bom? Seu Eduardo. A responsabilização solidária entre a empresa e o fornecedor, né? Sim. No caso de violação? Sim. A finalidade da lei é proteger a privacidade. Não teria como a gente ter eficiência na lei, eficácia, se a gente não tivesse esse tipo de corresponsabilidade. Então é o mesmo jeito que a gente pode fazer um paralelo com a própria relação de consumo. O consumidor está comprando um produto ali, né, de um fornecedor, comprando de uma loja, mas que foi produzido por um terceiro. Deu problema, ele pode reclamar de qualquer um que faça parte dessa cadeia da relação de consumo. Quando a gente fala da proteção de dados é a mesma coisa. Senão alguém poderia simplesmente contratar um terceiro e terceirizar essa responsabilidade. Fala, olha, estou contratando a empresa para fazer o armazenamento e ele que se vira. Vou pagar o mais barato, está sediado em outro país, que não tem um mínimo de controle de segurança, não garante o cumprimento da lei, ou seja, vou pagar muito mais barato, ele vai ter um valor muito mais competitivo no mercado e eu vou me blindar disso. Eu vou continuar expondo a privacidade, porque esse dado vai ser exposto, esse dado vai gerar um incidente, esse comportamento ele vai gerar um incidente. E a finalidade da lei é justamente essa, eu quero proteger a privacidade. O que ela exige? Para eu conseguir me blindar, eu preciso garantir que eu, comprovadamente, estou em conformidade com a lei. Preciso garantir que, comprovadamente, todos aqueles que fazem parte dessa cadeia de relação, que eu me relaciono, também estejam em conformidade. Eu vou exigir isso contratualmente? Com certeza, no mínimo, o primeiro passo. Mas só a declaração contratual é o suficiente? Não, o papel aceita tudo. Eu preciso demonstrar, não basta ser, demonstrar que eu sou. Então eu preciso também exigir esse tipo de evidência. Você está falando que você está em conformidade? Você tem todas essas normas? Você possui esses controles internos? O que você tem de solução, de ferramenta, de segurança? Não precisa nem abrir o jogo comigo, falar tudo que você tem. Pode ser até uma estratégia da própria proteção da segurança da informação, mas você precisa me dar alguma evidência. A única forma que eu tenho é se eu conseguir comprovar que o incidente que gerou a exposição à privacidade foi causado pelo próprio titular, ou seja, ele não seguiu os procedimentos de segurança, ele compartilhou a senha com o terceiro, ele perdeu um documento, enfim, foi culpa exclusiva dele ou de um terceiro, e para isso a gente precisa demonstrar que houve um cumprimento por parte de todos dessa cadeia de relação. Eu queria fazer uma outra pergunta. Então, um outro contexto. Não haverá, então, um confronto de princípios, por exemplo, como o da livre iniciativa e o da privacidade. A lei ela não vai criar uma espécie de barreira ao princípio da livre iniciativa, por exemplo? Com certeza não. A finalidade da lei é proteger a privacidade. Eu quero garantir que aquele direito esteja protegido. A livre iniciativa vai te garantir o acesso ao mercado, vai te garantir, enfim, inclusive é importante, é fundamental para a gente poder, inclusive, ter alavancada econômica. Mas eu não posso fazer isso a qualquer custo, violando direitos de terceiros, no caso, violando esse direito à privacidade. A gente já tem uma série de leis que me garantem, que me justificam a utilização do dado pessoal. Eu tenho simplesmente que saber em quais deles eu estou me enquadrando. Se eu não tiver nenhum tipo de enquadramento, é um uso fora da lei. É um uso que pode gerar ali uma aplicação de uma penalidade, pode gerar, se houver inclusive um incidente, uma obrigação de indenizar. Então a gente tem que compatibilizar, sim. Muitas vezes a lei em si vai garantir o uso legítimo. Outros vai ser o cumprimento de uma obrigação contratual. Como eu falei, em alguns casos vai ser até o próprio legítimo interesse. Mas a gente precisa fazer esse exercício e ter sempre um enquadramento. Às vezes a gente já tem 1, 2, 3, 4 enquadramentos para o mesmo tipo de dado pessoal. Você pode usar para várias finalidades. Você pode ter outras justificativas. Mas você tem que ter pelo menos uma delas. Obrigado. Ok. O microfone está aqui, Luiz Mourão, Fernando Mota, outros. Parabéns pela sua
explanação. Muito obrigado. E dentro desse contexto, né, de um momento de reflexão, e você praticamente na tua palestra quase toda você colocou, né, você nos atiçou para isso, eu queria te ouvir. Bom, eu queria te ouvir o seguinte: o agente fiscalizador me parece que será a NPC. Isso, a NPD. Isso. A NPD. Isso. Vai inclusive exercer isso com exclusividade. Você não vai ter outras autoridades fiscalizando o cumprimento da lei para fins de aplicação de penalidade. Ok. Bom, a princípio ela deve estar preparada para isso. Bom, podemos que sim. E como eu não tenho 100% da seguração de toda essa minha implantação desse compliance, e esse compliance você colocou muito bem, os colegas aqui também colocaram, ele tem, ele parte da governança, ele parte de controle, ele parte de avaliação de risco, de gestão de risco. Aí ele chega justamente onde eu estou assim, um pouco preocupado, eu gostaria de te ouvir. Na ferramenta. O mercado já tem ferramenta apropriada para que me assegure exatamente essa proteção? Essa é a minha pergunta. A outra minha preocupação é o seguinte: nós temos dentro do segmento de atividade produtiva grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas. Eu posso ter um fornecedor que é pequeno e que ele presta serviço para a Petrobras. Eu diria a você o seguinte: você falou no final que a lei não é para arrebentar, mas ela pode arrebentar. Ela vai arrebentar o pequeno fornecedor, pode ser um fornecedor qualificado, nesse sentido dele ter que fazer esse investimento para a proteção dos dados dele. Bom, duas boas perguntas bem práticas. Vou tentar responder a primeira. Soluções tecnológicas que existem hoje já para poder apoiar? Sim. Não existe uma solução única. Não existe bala de prata digital, não existe pendrive de prata. Você vai precisar necessariamente avaliar de acordo com a necessidade da sua estrutura. Às vezes os clientes me perguntam: Márcio, ok, quanto que seria mais ou menos um setup de tecnologia para eu poder ter a segurança da minha empresa? Eu dou a resposta: essa não é a pergunta de $1 milhão, porque dependendo da sua estrutura pode custar mais do que isso. Segurança não tem limite. Numa empresa, numa grande instituição financeira, a régua está lá em cima. Numa empresa pequena, pequeno porte, microempreendedor individual, a régua está lá embaixo. Todos precisam se preocupar, todos precisam investir em alguma coisa. Você pode ter ferramentas que eventualmente não tenham nenhum custo. Talvez tenha uma funcionalidade que você não esteja implementando ainda, mas que já esteja à sua disposição. Mas uma boa parte do que a gente está falando aqui, você pode cumprir inclusive com regras de governança. É 100% que eu preciso? Não. Você vai sempre ter que investir em tecnologia, você vai sempre ter que investir em governança, sempre ter que investir em cultura. Não existe solução única. Então a gente tem sim ferramentas de mercado que já estão apropriadas para estar em conformidade com a lei. Vai ser necessário avaliar a sua própria estrutura para poder dizer se vai precisar da ferramenta X, Y ou Z. Algumas são mais baratas, outras são mais caras. Não necessariamente a mais cara é específica para o seu negócio e vai te proteger do jeito que você precisa. Por isso que essa avaliação ela é específica para o seu negócio. Segunda pergunta. Sem dúvida alguma, a gente tem uma dificuldade muito maior da pequena empresa, dos pequenos empreendedores como um todo, porque eles não têm à mão o investimento, eles não têm à mão o próprio braço para poder executar isso. Apesar de a gente poder fazer uma parte desse trabalho dentro de casa, como forma de minimizar o custo, a gente obviamente vai precisar de algum apoio. Então, esses obviamente terão que se adaptar da mesma forma com que todos têm que se adaptar quando a gente tem uma nova legislação. A lei vem para proteger direitos. Ela vem para poder garantir que a gente tenha a visão, a convivência harmônica entre direitos. Você tem o direito de empreender e você tem o direito à privacidade. A gente precisa compatibilizar esses dois. Eu quero tirar de circulação aquele mau empreendedor. É aquele que vive às custas da exposição à privacidade. É aquele que vive de comprar dados de terceiros e revender. Vive de acessar bases
na Deep Web, vive de comprar CDs, né, lá em São Paulo, na Santa Efigênia, para poder depois fazer essa oferta de mailing diretamente entrando em contato com o cliente. Esse empreendedor, ele está operando fora da lei. Ele não vai poder continuar a sua atividade, ele vai ter que se reinventar. Outros que estão utilizando, né, de alguns mecanismos para poder ter uma vantagem competitiva, eles vão precisar também revisitar. Saber, inclusive, se alguns dos fornecedores que estão dando essa vantagem competitiva estão em conformidade. Você pode ter, como eu falei, a figura ali da contaminação da sua base de dados. Às vezes você pode ter uma base que é perfeitamente legítima, você tem justificativas legais, contratuais e tudo mais, mas em algum infeliz momento você resolveu comprar uma base de dados que te ofereceram por e-mail. Quando você importou isso e colocou dentro da sua base, você contaminou a sua base. É como se estivesse comprando um terreno no diferencial, né, no terreno que você descobriu petróleo, um ativo super valioso. Agora você comprou um terreno que um dia foi um posto de gasolina, o petróleo estava lá, ele está infiltrado em forma de combustível. É um terreno contaminado. Você tem um passivo. Quando você compra isso, você contamina o seu produto, você contamina a sua base, contamina o seu ativo. E isso pode gerar um custo muito maior do que o próprio valor que você imaginava que tinha. Então a gente vai precisar sim revisitar tudo isso. Em alguns casos fazer uma verdadeira descontaminação de base de dados. A gente vai precisar fazer esse tipo de exercício, né, porque é inclusive um dos princípios, minimização do uso de dados. Não é só porque eu tenho até mesmo a legitimidade que eu vou ter que continuar com aquele dado pessoal sendo armazenado. Eu tenho valor daquilo? Eu preciso agora reavaliar isso. Até para poder dizer e dimensionar melhor a ferramenta que eu vou contratar. Até para poder falar, olha, realmente eu estou cobrindo aquilo que eu realmente preciso, não estou indo além. E por isso que a gente precisa, naqueles de menor porte, a própria lei já fala, olha, os órgãos, a própria autoridade deve fornecer, dar subsídios para esses pequenos tentarem se, né, adaptar com um menor custo. Isso vai gerar, obviamente, um trabalho de conscientização, vai gerar produção de conteúdos de referência, mas são conteúdos genéricos, né, gerais, que podem ser utilizados pela população como um todo, não vão ser específicos para a sua atividade. A lei exige que você cumpra a lei, né? O governo exige que você cumpra a lei. Em alguns casos pode ser mais impactante, em alguns outros casos você pode diminuir, né, reduzir um pouco o impacto disso, assumindo um pouco essa responsabilidade ou, eventualmente, terceirizando. Você acha, suponhamos que eu seja um pequeno, e a minha atividade ela tem uma concentração de dados que não são sensíveis, não são classificados como sensíveis. O agente fiscalizador ou o meu contratante, ele vai levar isso em consideração? A classificação do dado pessoal como sensível, ela vai exigir que você tenha algumas ferramentas, alguns níveis de segurança um pouco maiores, porque a exposição desse dado pode gerar um maior prejuízo à privacidade. E vai exigir, em alguns casos, impedir, em alguns casos, até mesmo a própria utilização daquele dado pessoal. Então, por exemplo, você não pode justificar um uso legítimo de um dado pessoal sensível. Não tem como enquadrar nessa figura. Então, vai exigir um exercício, um passo além nessa análise. Né? De bom senso, mas mais do que bom senso, é o trabalho efetivo. Bom senso, gente, infelizmente a gente não consegue exigir, não veio no ser humano de fábrica, né? O nosso software, o nosso firmware não veio de fábrica com bom senso. Bom senso não existe, porque bom senso para mim é diferente do que é bom senso para outra pessoa. Eu preciso me pautar no que a lei exige, eu preciso me pautar em melhores práticas de mercado. Em alguns casos, por exemplo, a requisitos de segurança, a gente vai ter que tentar seguir parâmetros estabelecidos em normas técnicas, dependendo da estrutura. Você tem normas de segurança da informação, outras melhores práticas de mercado. A lei não quer esgotar, ela não quer estabelecer quais são esses requisitos. Ainda bem. Imagina se ela colocasse esses requisitos. Poderia correr o risco de ou exigir muito ou exigir pouco, não ter eficiência. Só para pedir aqui só uma ajuda de vocês, vou passar aqui para o Elisberto, vou fechar as perguntas. Qualquer coisa você pode acessar depois o site lá, o e-mail do Márcio atenderá vocês de plenitude, tá? Só um instantinho, por favor. Márcio, aqui no Rio de Janeiro, né, eu fiquei o tempo todo imaginando as situações que a gente vive, né? Você entra, por exemplo, numa drogaria Pacheco, existe ali uma coisa assim, completamente impessoal, né? A pessoa está ali do outro lado e, sem muita formalidade, ela diz: o seu CPF.
Não, eu não quero, não há necessidade para o CPF. O senhor tem plano de saúde? Então, não é? Essa questão que quando você vem para a nossa tarde, né, e nós dedicamos um tempo a esse assunto, a gente vai vendo o quanto de abuso existe nisso tudo. Não é verdade? Não, o meu plano de saúde você não tem. Não é o plano da PASA, da Vale do Rio Doce, então isso não interessa para ele, não é como os planos comerciais que andam passando todo mundo aí. Mas também existe uma coisa contrária. Você entra na Casa e Vídeo e compra um determinado produto. Comprei um ferro de passar lá e ele veio o seu CPF. Eu digo, não, eu não quero CPF. Eu tenho o direito de dizer que eu não quero CPF. Eu não quero CPF. Por questões da garantia. Então, e ela, na realidade, está me atropelando, né? Porque eu, com aquele cupom fiscal, eu tenho direito à garantia. É legítimo, eu comprei aquele produto ali, existe uma condição de garantia. E quanto tudo isso é difícil para o dia a dia, para o cidadão comum, para uma empresa pequena, como uma rede de 4 lojas PET, que eu estou trabalhando na Zona Sul, né? Eu estou fazendo consultoria com eles, e esta coisa no balcão a todo momento está ali. E nós temos efetivamente receio, né? Aquele pet lindinho, levado por aquela mocinha interessante, né? E aquele garanhão ali no balcão, né? Tem aquele telefone e pode perguntar como está passando a Fifi. Como está a Fifi? Nem aconteceu recentemente com uma operadora aí de TV a cabo, né? Pessoa que consultou ali a ficha do atendimento, da instalação de um ponto de telefonia, de internet, viu, achou, né, o cliente ali interessante e mandou um WhatsApp depois. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, não está exposto somente essa coisa trivial do meu remédio, ou do garanhão da PET, né? Você veja, semana passada saiu no Valor Econômico o início dos procedimentos da CVM com relação a todas as informações que foram passadas pelo pessoal da Vale no auge da queda daquela barragem toda, aquelas 300 pessoas mortas e o sujeito dando informações com o pregão funcionando. Eu trabalhei recentemente na elaboração do manual de risco, de gestão de riscos da Companhia Energética de Sinop, né, ligada a uma companhia de porte, uma ETF, em 2 estatais, né, e você veja o cuidado, o equilíbrio que todo mundo tem que ter. A importância disso que você trouxe aqui para nós essa tarde. Foi um momento muito proveitoso, foi muito bom. Muito obrigado. Fico feliz aí de ter ajudado a contribuir um pouco. Em boas colocações, a gente vai precisar fazer esse exercício, não só dentro da nossa casa, mas até para a gente poder garantir que os outros que, né, estão do outro lado do balcão, literalmente em alguns casos, também estejam em conformidade. Esse exercício, ele está sendo feito agora e ele precisa ser executado o quanto antes para garantir o cumprimento antes da entrada em vigor da lei, para evitar, dentre as penalidades, inclusive outros prejuízos que às vezes a gente viu que podem ser maiores. Então, precisa sim exercitar esse direito, porque muitas vezes você pode ter um uso legítimo. Você pode ter um uso legítimo, pode ter um uso que com consentimento seria o suficiente. Em alguns casos o consentimento pode ser abusivo. Não é só o consentimento é bala de prata também. Você pode ter um consentimento abusivo. E já tem instituição financeira que foi penalizada com base no Marco Civil da Internet, como eu falei, pelo simples fato de ter uma política de privacidade que não era declaratória, não era transparente da forma como deveria ser, não informava que tipo de dado estava sendo utilizado e para qual finalidade. Então a gente vai precisar de exigir sim isso de todos nós, né? Todos os que convivem com a gente, prestam serviços não só para a gente, diretamente na nossa atividade, mas como um todo, né? Para a gente, quando a gente fala nesse fluxo pessoal, inclusive. Então a gente tem sim uma necessidade de exercitar dentro da nossa empresa, dentro da nossa casa, mas também transparecer isso para os demais, a importância de contaminar positivamente todos aqueles que a gente interage ao longo dos próximos meses, para que todos tenhamos aí realmente uma cultura um pouco mais disseminada da necessidade de proteger a privacidade. Bom, gente, a gente gostaria muito de continuar aqui por várias e várias horas, vários minutos. Foi extremamente interessante, a gente tem aqui um agradecimento especial em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro.